galera, então é o seguinte, hoje a gente vai começar uma parte nova da física, a ótica, né? Basicamente, mais precisamente a ótica geométrica. Então a gente vai falar de alguns conceitos hoje em termos da luz, né? Mas antes de começar a aula e falar da teoria toda, né? Eu vou explicar algumas coisas que vão acontecer aí nos próximos passos nossos aqui dentro da disciplina de física, tá? Então aqui, por exemplo, vou pegar um apontador laser aqui, ó. As notas da quarta avaliação elas vão ser publicadas no sistema ainda hoje, tá? Então eu vou pegar lá as tarefas de vocês que vocês realizaram, né? Vou fazer avaliar essas tarefas de vocês e vou colocar lá no sistema como nota, juntamente com a avaliação que vocês fizeram semana passada. Tá? E isso aí eu vou fazer a quarta nota da avaliação de vocês. E depois nós vamos fazer aqui, pessoal, na primeira semana de janeiro, uma recuperação do primeiro semestre para aqueles alunos que ficaram com nota abaixo de 7. Tá? Quem ficou com média abaixo de 7 lá no primeiro semestre, na média que vai no boletim, média mesmo, tá? Tem direito a fazer essa recuperação aqui do primeiro semestre. Vai ser uma recuperação que vai ter o conteúdo inteiro do primeiro semestre, né? Então, parte de termologia lá, dilatação, calor, mudança de fase. E aí, vai substituir a menor nota, tá? E vai fazer essa avaliação lá pelo SIGA, mesma historinha de sempre, tá? E aí vai substituir a menor nota, mas lembrando que é só para os alunos que têm média menor que 7 no primeiro semestre. E depois, pessoal, eu quero que vocês já vão pensando, já irem pensando aí nos grupos para a montagem do experimento do segundo semestre. Lembrando que o nosso experimento do segundo semestre vai englobar a parte termodinâmica, agora a ótica e ondas, tá? Então, esses três conceitos podem ser abordados por vocês aí nos experimentos. Depois eu vou fazer um sorteio da área, né? Tu vai falar sobre termo, tu vai falar sobre ótica, tu vai falar sobre ondas, né? Vou delimitar mais direto para vocês diminuir a tendência de experimentos repetidos, tá? Então, vocês já vão pensando nos grupos até 5 componentes, tá? Lembrando que isso aqui vale uma boa parte da sexta nota de vocês. Isso aqui pode salvar vidas, né? E evitar que algum de vocês vá para exame. Apesar que a turma, em média, né, deu uma diminuída, essa última quarta avaliação eu já imaginava que isso fosse acontecer, né? Deu uma diminuída na nota lá, deu uma baixada, né? Mas vocês têm plenas condições aí de recuperar ao longo aqui do segundo semestre, na quinta avaliação e na sexta avaliação também, tá? Então já vão pensando aí nos grupos que vocês querem montar com os colegas, afim, mesma história, né? Cada um grava da sua casa uma parte, né? Eu vou gravar a parte teórica, eu vou gravar o experimento, eu vou gravar um pouco lá do comentário, as conclusões sobre o experimento, né? Eu vou fazer as contas, etc. Então, cada um pode fazer a sua parte, alguém centraliza isso, edita, né? E manda aquele videozinho bacana que nem vocês fizeram no primeiro semestre. Beleza, gente? Dito isto, vamos para a parte da ótica, né? E a parte da ótica, gente, esse conteúdo ele vai falar sobre os efeitos da luz, né? Como é que é o comportamento da luz quando a gente está estudando ela, né? Então, essa teoria, ela começou com esses senhorzinhos aqui, ó. Esse carinha aqui, Isaac Newton, né? Inclusive o nome dele tá errado, escrito aqui é errado, né? Se me perdoe. E esse carinha aqui, o Christian Huygens, né? Então, os dois caras que tinham teorias por volta de 1600, 1500, 1700, né? Para descrever o comportamento da luz, né? Como é que a luz se comporta, como é que a luz... como é que a gente observa esses fenômenos, né, do nosso dia a dia, porque a luz está presente quase sempre, né? Hoje nós temos um fenômeno muito bacana que é o efeito do eclipse, né? É bacana que uma aula como essa ela caia bem no dia que tem eclipse, né? Porque será uma das coisas que nós vamos falar, inclusive como é que é a formação do eclipse solar e por quê. Em apenas algumas regiões a gente consegue observar esse eclipse, né? Então vai ser uma das coisas que a gente vai poder abordar hoje na aula. Gente, então em 1600 e 1700 nós tivemos duas teorias aqui que andavam juntas, né? E duas teorias que eram bem embasadas, inclusive, por experimentos, né? A primeira teoria, que é a teoria corpuscular de Newton, né? Ele entendia que a luz ela interagia com partícula. É como se fosse lá uma lâmpada ligada aqui, ó, ela jogasse várias partículas em todas as direções e essas partículas elas conseguiam interagir com os meios, os objetos,
certo? Então ela interagia através da dinâmica e poderia ser modelada através, inclusive, da dinâmica de Newton que a gente estudou lá no primeiro ano. Então essa era uma das ideias que nós tínhamos lá inicialmente. Uma outra ideia que tinha lá concorrente a essa, né, é a teoria de Christian Huygens, onde ele acreditava que a luz ela tinha características ondulares, como as ondas no mar. Era dessa forma que ela se propagava, como uma onda na corda, né? Então, nós tínhamos essas duas teorias concorrentes, eram teorias muito bem embasadas teoricamente e também bem embasadas experimentalmente. Inclusive a teoria de Huygens, né, ele fez uns experimentos de dupla fenda que era bem provável, né, que se acreditava muito, que era muito forte isso, que a luz sim, ela tinha um comportamento ondulatório, que a luz era uma onda, certo? Mas também tínhamos experimentos concorrentes que também, mas olha só que bacana, a luz também se comporta como partícula em algumas situações. Então tinha essa questão aí que ficou em aberto na física, né? Não se conseguia muito chegar a um acordo definitivo sobre isso. Mais tarde chegou esse carinha aqui, ó, Maxwell, James Clerk Maxwell, né? Ele descreveu a teoria eletromagnética que a gente vai estudar mais à frente, né? Uma teoria bem densa, muito complexa. Nessa teoria, ele, a partir das equações da eletrodinâmica, ele chega à equação da onda para a luz, né? A luz, então, ela seria uma onda eletromagnética. Ela se propagaria no espaço através de radiação eletromagnética. É como se fosse uma energia radiante, como a gente poderia dizer, tá? E essa teoria, ela é bem densa, inclusive para quem faz graduação, né, para quem pega as equações de Maxwell, né, tem certa dificuldade para entender porque ela é bem embasada e ela é fechadinha, gente. Ela é bem fechadinha. Então, praticamente chegava às conclusões, bom, a luz é uma onda eletromagnética, certo? Ok, isso é correto? É correto. Mas aí teve esse carinha aqui, ó, esse senhor aqui que vocês muito bem conhecem, né? Chama-se Albert Einstein, né? E aí tinha um efeito que na época não se conseguia descrever muito bem, que é o efeito fotoelétrico, que é esse efeito aqui, ó, que nós temos um sisteminha ligado a uma diferença de potencial, né? A uns volts. Ano que vem a gente vai estudar melhor essas questões dos volts, né? Mas nós temos uma diferença de potencial, um polo negativo, um polo positivo, e a gente sabe, pelo menos eu acredito que a maioria já tem essa bagagem, que sabe que elétrons, né, são cargas negativas e elas se atraem a sinais positivos, né, ou objetos com cargas de sinais positivos. E aí se observou, através desse efeito fotoelétrico, que quando tu incidia a luz sobre uma placa, essa luz ela interagia com as partículas dessa placa e esses elétrons eram desprendidos. Ao serem desprendidos, eles eram atraídos para a placa positiva, porque elétron negativo atraído por coisas positivas, né? Então, muitos perguntavam por que isso acontecia. Porque quando eu incido ondas, luz, né, ondas eletromagnéticas, né, em uma placa, como é que ela interagem como partícula? Então, o Einstein chegou, né, descreveu, fez um paper em 1905, né, descrevendo o efeito fotoelétrico, onde ele considera que a luz são fótons, né? São fótons, são pacotes de energia, onde essa luz ela pode se propagar através de ondas, mas ela pode interagir como partícula, certo? Então tinha essa questão dúbia aí, né? Que a onda ela podia ser, a luz poderia ser onda e ela pode ser partícula. E isso ficou mais claro quando, antes disso, né? Tinha esquecido desse slide. Por causa dessa teoria teoria do efeito fotoelétrico, que o Einstein ganhou o prêmio Nobel dele. Ele não ganha pela teoria da relatividade. Não. A teoria da relatividade, né, ela tem duas partes. Teoria da relatividade geral e a teoria da relatividade restrita, né? São dois artigos escritos por ele. E ele nunca ganhou prêmio por isso. Até porque era uma teoria nova e precisava de comprovação científica, né? Precisava de experimento para a gente comprovar essas teorias muito loucas aí, que era a teoria da relatividade. E em 1921 ele ganha o prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico, pela descrição do efeito fotoelétrico. Então o Einstein nunca ganhou o prêmio Nobel pela teoria da relatividade, pelo qual ele é famoso, né? Ele sempre ganhou o prêmio da Nobel dele por um efeito que é simples, né? Que é esse efeito aqui, de jogar a luz numa plaquinha e ela emitir elétrons. Basicamente isso. Ele conseguiu descrever isso aqui, né? Usando alguns conceitos de uma mecânica nova que estava surgindo na época,
que era a mecânica quântica, tá? Enfim, só para deixar claro aqui, então, esse carinha ganhou este prêmio por um efeito fotoelétrico, tá? Não pela teoria da relatividade. Mas, poucos tempos depois, 1922, 1923, né, nós temos esse carinha aqui, Louis de Broglie, né? E ele fundamenta uma teoria da dualidade onda-partícula, né? Onde a luz, ondas eletromagnéticas, radiação, energia radiante, ela tem comportamento dual. Ou ela é onda, dependendo da maneira como ela vai interagir, né? Ela pode ser onda ou ela pode ser partícula, né? Ela pode se propagar através de onda, mas ela pode interagir como se fosse partícula, certo? Gente, eu peço perdão para vocês que deve estar uma barulheira no meu externo aqui, porque tá rolando uma obra aqui do lado de casa, tá? Então tá uma barulheira dos infernos aqui. Mas seguiremos firmes. Ô, professor, Fala. tem uma dúvida. Eu não sei se tu vai explicar depois, mas tipo, tá, eu já tinha ouvido falar dessa dualidade onda-partícula, só que tipo, quando ela se comporta como onda, quando ela se comporta como partícula? Depende da interação. Depende da interação. Vou te explicar um efeito aqui, ó, que vai aparecer logo em seguida aqui, né? Se a gente pensar assim, partículas sendo atravessadas aqui por uma fenda. Nós temos um anteparo aqui, ó, como vocês estão vendo, e eu tenho uma fenda. Se eu jogar partículas lá, bolinhas, né? Qual é a imagem que a gente vai observar? A gente vai observar um risco, né? Só as bolinhas que conseguem atravessar naquela posição atravessam essa fenda, né? E formam aquela imagem lá no fundo. O que acontece? Quando a gente colocava luz, né? Luz para atravessar uma fenda, a gente via um efeito que é um padrão de interferência, que é esse padrãozinho aqui, ó. A gente via não só um risco, né? Um risco único, a gente via vários riscos com intensidades diferentes. Isso aqui significa que a luz teria um comportamento de onda, perfeito? Comportamento de onda. Então, isso aqui é um experimento inclusive do Huygens, né? De 1600 e alguma coisa. Então, é um experimento que comprova, pô, a luz é onda. Olha só, ela interage como onda. Mas aí como é que a gente vai saber que ela pode interagir como partícula? Além da questão do efeito fotoelétrico, onde nós temos ali a onda, a luz, através dos pacotes de energia, dos fótons, batendo nas partículas que constituem o metal lá, interagindo, uma outra maneira da gente quebrar aquele padrão de onda é colocar um analisador, colocar um sensor, colocar algo que faça uma medida daquela luz que está atravessando ali. Então, se eu fizesse um padrão aqui, ó, pegasse essa fendinha aqui, aqui tem ondas, né? Ondas de água. Esse efeito acontece com a água também, tá, gente? Vocês podem montar, inclusive, esse experimento aqui para apresentar no final do ano. Seria um baita experimento. Pegar ondas, né? Criar ondas numa água, fazer uma fenda, e o efeito que a gente veria seria esse, né? Esse efeito aqui, que é o padrão de ondas. Se eu colocasse na luz aqui, ó, fosse luz, frente de onda de luz, né? E colocasse aqui um sensor, algo para analisar por onde vai ir cada pacotinho de energia que nós temos de fótons ali, eu destruo esse padrão aqui. O padrão que passa a acontecer é esse padrão aqui, ó, como se fosse partícula. Então, o que interfere se a luz ela vai ter um comportamento de onda ou vai ter um comportamento de partícula é a medida. É a medida. É a maneira como eu faço a medida. E isso vai ter a ver com um pouquinho da teoria da mecânica quântica, que aí eu vou entrar numa alçada que eu não quero entrar com vocês, que é uma teoria bem mais complexa. Tá? Mas, para a gente ter uma ideia, né, esse comportamento dual, né, dessas ondas eletromagnéticas, dessa energia radiante, ela vai depender da medida, da maneira como eu estou utilizando essa luz. Ela pode ter um comportamento de onda ou pode ter um comportamento de partículas. Tá? Não sei se ficou muito claro, cara, mas é assim, se eu afundar mais aqui, eu vou dar um nó na cabeça de vocês. E eu não quero fazer isso. Tá? Mas tem que entender que é a medida que acaba interferindo muito nisso. Tá? Beleza. Dito isto, vamos para a parte mais simples, né? Não vamos aprofundar muito o nosso conhecimento. Vamos tratar a luz como sendo onda, né? Como sendo uma energia radiante. Então, basicamente, quando a gente vai estudar a ótica geométrica, que é o que nós vamos começar fazendo, né? Nós vamos estudar a luz como sendo esse negócio aqui. Como sendo uma luz, uma onda que vai ter um comprimento de onda, ou seja,
essa letra grega aqui, o lambda, vai servir para nós representar o comprimento de onda. Comprimento de onda. Essa onda também ela vai ter uma frequência. Vai ter uma frequência. Certo? E essa onda ela vai ter uma velocidade. Ela vai ter uma velocidade. Que o Einstein, inclusive, na sua teoria da relatividade, delimitou que o valor, né, na verdade ele não delimitou o valor, né, mas ele disse o seguinte, que nada no universo pode ser mais rápido do que a luz, que tem essa velocidade aqui, de 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Se a gente um dia descobrir uma partícula, algo no universo que tenha uma velocidade maior que 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, no vácuo, isso aqui no vácuo, tá, gente? Na ausência de matéria. A gente pode queimar os livros do Einstein, né? Pegar lá, fazer uma grande fogueira em algum lugar lá do campus, né? E queimar esses livros. E obviamente que a pessoa que descobrir isso aí ganhou $1 milhão e o prêmio Nobel. Né? Então fica aí a dica para quem quiser refutar o Einstein, né? Esteja à vontade. Uma maneira fácil é achar algo que tem uma velocidade maior que 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Tá? O que eu acho bem improvável. Então a velocidade da luz no vácuo, essas ondas eletromagnéticas, ela tem essa velocidade. E o que vai diferenciar, pessoal, basicamente a luz e a cor da luz é o comprimento de onda e a frequência dela. Óbvio que quando a luz ela entra aqui para dentro da Terra, né, passa pela atmosfera, ela diminui a sua velocidade. Assim como a luz, quando ela atravessa um vidro ou uma água, ela vai modificar a sua velocidade também, certo? Então todas essas coisas causam barreiras na luz que ela diminui essa velocidade. Mas no vácuo, o valor é esse, 3 vezes 10 na 8. Tá? E aí a questão é, como diferenciar as diferentes cores que nós temos no nosso espectro eletromagnético? Porque olha só, aqui está, como vocês estão vendo aqui, ó, o arco-íris. Né? Depois a gente até vai estudar como é que é formado o arco-íris, né? Essa imagem aí que a gente observa, geralmente em dias que temos sol e uma garoa fina. Né? Então o arco-íris... Essa figura aqui, que é onde a gente vê todo o espectro de cores, né? Na verdade seria a luz branca decomposta, né? A gente observa que ela tem um determinado comprimento de onda e uma determinada frequência específica para cada cor. Então o nosso cérebro ele enxerga as cores de que forma? Como é que ele enxerga as cores? Ele enxerga porque vem uma onda eletromagnética que é captada pelos nossos sensores, no caso o sensor aqui são os nossos olhos, e o nosso cérebro verifica qual é a frequência e qual é o comprimento de onda que nós temos. Ah, se é um comprimento de onda lá por volta de 700 nanômetros, né, por exemplo, ele entende aquilo ali como sendo uma luz vermelha, certo? E aí o nosso cérebro, isso aqui é vermelho. Se ele enxerga algo com um comprimento de onda menor, mas de maior frequência, 400 nanômetros, ele vai entender algo como perto do violeta. Então, o nosso cérebro que faz esse cálculo, né? Ele verifica essa frequência de onda que está sendo observada por nós, né? E diz qual é a cor que nós estamos enxergando. Basicamente isso, tá? Abaixo do infravermelho aqui, né? Abaixo do infravermelho, com comprimentos de onda maior, nós teremos aqui, por exemplo, ó, ondas do infravermelho, ondas de celular, basicamente também, micro-ondas e ondas de rádio, né? As ondas de rádio que o nosso rádiozinho aí da vovó pega, o celular de vocês que pega rádio detecta, são ondas de comprimento baixo, certo? De comprimento de onda, desculpa, alto, né? Em torno de 10 na 6 metros, tá? São esses comprimentos de onda. Para quem não sabe o que é um comprimento de onda, pessoal, pense em uma corda vibrando para cima e para baixo. Essa distância aqui, ó, que nós temos do início ao fim dessa onda é o comprimento de onda, é o lambda, tá? Então aqui, ó, para ultravioleta, raio-x e raios gama, esses comprimentos de onda são bem baixos, porque a frequência é alta, extremamente alta. E por isso que esses raios aqui, ó, raios gama e raio-x, são às vezes muito danosos para nós, porque a frequência de oscilação é tão rápida que pode interagir com as nossas partículas do nosso corpo, né? E a causar morte das nossas células, né? Quando a gente está exposto a esse tipo de radiação, certo? Mas, dentro dessa disciplina de ótica geométrica, quem é que a gente vai ficar analisando? A gente vai ficar analisando isso aqui. Só
esta parte do espectro, só a luz visível, só a luz que nós enxergamos. Beleza? Mas a gente sabe que existe todo esse tamanho aqui, todas essas quantidades de energia que tem aí na nossa volta, né? Que muitas vezes a gente não enxerga. Obviamente que a gente não enxerga ondas de rádio porque elas estão fora do nosso espectro visível. Obviamente que a gente não enxerga raio-x porque está fora do nosso espectro visível. A gente não enxerga essa radiação, certo? A gente só vai enxergar o que está dentro desse comprimento de onda e dessa frequência aqui. Beleza? Seguimos. Daí, pessoal, nós podemos dividir a ótica em duas formas, né? Nós podemos falar da ótica geométrica, que é o que nós vamos começar estudando, que vai aparecer esses efeitos aqui, como esse aqui, né, de refração, reflexão, lentes. A gente vai estudar um pouco de lentes, né? A gente vai estudar um pouco do estudo da visão do ser humano. E também tem outros efeitos que é da ótica física, né? Que são mais a partir do comportamento de interação das ondas, né? Esse aqui é uma ótica que a gente vai estudar também um pouquinho dela. Não vamos aprofundar muito nessa ótica, né? Aqui faltou um pedaço do meu texto, tá? Mas seria como um efeito como esse, como é que a onda ela contorna, por exemplo, obstáculos, fazendo o efeito de difração aqui, certo? Como é que ela contorna esse obstáculo? Qual é o efeito físico que está por trás disso? Que a onda ela consegue, né? Contornar obstáculos. Se ela não conseguisse contornar obstáculos, possivelmente vocês não ouviriam sons que vêm de outras partes da casa de vocês, né? Ela consegue desviar, ela consegue refletir, etc. Beleza, gente? Então, por enquanto, nós vamos estudar isso aqui, ó, ótica geométrica, tá? A aula de hoje vai se basear nisso. Pessoal, aí agora vem a parte fácil, né? A parte fácil de todo o estudo, que é a gente analisar aqui o que é uma fonte de luz primária e o que é uma fonte de luz secundária, né? Uma fonte de luz primária, gente, é, por exemplo, um objeto que produz a sua própria luz. Um objeto que produz a sua própria luz é, por exemplo, esse cidadão aqui, o Sol. O Sol produz a sua própria luz. Uma lâmpada também produz a sua própria luz, né? Então, a lâmpada, como o Sol, os dois são fontes de luz primário, tá? Um laser também é uma fonte de luz primária. Uma estrela é uma fonte de luz primária, porque a estrela produz o seu próprio brilho, certo? Mas a Lua, como vocês estão vendo aqui no centro, é uma fonte de luz secundária, porque como a gente sabe, a Lua não produz o seu próprio brilho. Se ela não produz o seu próprio brilho, ela reflete o brilho de alguém. Se ela reflete a luz de alguém, possivelmente, geralmente é o Sol, né? Então, ela é uma fonte de luz secundária. Nós, pessoas aqui, seres viventes, né, não produzimos a nossa luz, apesar de alguns aí de vocês serem muito iluminados, né? Mas aí só no caráter de pessoal, porque em termos físicos, né, nós somos fontes de luz secundárias. A gente não produz o nosso brilho, a gente não produz as ondas eletromagnéticas do espectro visível. O que a gente faz? A gente reflete. Reflete, por exemplo, agora está de dia, eu estou refletindo a luz do sol. De noite, eu vou refletir a luz da lâmpada, etc. Então, a gente é fonte de luz secundária. A gente não produz o nosso brilho, tá? Uma outra questão são as fontes de luz pontual, uma fonte extensa, né, de luz. Uma fonte pontual é muito simples, né? É aquela fonte de luz que a gente não tem ideia da dimensão dele. A gente enxerga como se fosse um ponto no espaço que emite um brilho. Um exemplo são as estrelas. As estrelas a gente não consegue ter um caráter da dimensão dela, né? A gente sabe que é um ponto de luz. É um ponto de luz, inclusive, que chega até nós essa luz. E a gente enxerga ela. Uma lâmpada próxima de nós é um ponto, uma fonte de luz extensa. A gente tem ideia da dimensão dela. A gente consegue verificar que ela não é um ponto no espaço, né? Ela tem dimensão e ela emite luz de forma como se fosse uma fonte extensa, tá? O Sol também. O Sol a gente tem uma ideia da dimensão dele, certo? Quando a gente olha para aquela luz. Beleza? Óbvio que vocês não vão olhar diretamente para a luz, né? Como até o Fabiano falou hoje, para olhar o eclipse de hoje, tu precisaria lá de uma chapa de raio-x, né? Uma chapa porque ela vai diminuir, é uma chapa polarizada, ela vai diminuir a intensidade dos raios solares e aí tu vai conseguir olhar diretamente para o Sol, tá? Essa seria uma única maneira de a gente conseguir. Mas quando a gente olha, a gente tem uma ideia da dimensão dele, né? A gente consegue ver que ele não é um ponto no espaço. Ele tem uma dimensão, certo?
Beleza, então essa é a parte tranquila do nosso estudo da ótica geométrica. Também, pessoal, quando a gente vai falar de luz, a gente vai pensar então, por exemplo, um ponto de luz aqui. Esse ponto de luz emite radiação em todas as direções, né? Emite raios de luz em todas as direções, né? Se a gente colocar um objeto aqui, um anteparo, né? E a gente quiser visualizar o que vai atravessar esse anteparo aqui, beleza? Aqui nós temos uma fonte de luz, aqui em cima, uma fonte de luz, beleza? E ela está emitindo luz em todas as direções. E eu estou aqui atrás do anteparo e estou visualizando. Então como é que eu vou visualizar essa fonte de luz aqui, esse objeto, né? Então a luz ela vai chegar e vai interagir com o meu anteparo, beleza? Se o meu anteparo ele for opaco, como é que é a primeira situação ali, que é essa situaçãozinha aqui, que nós temos aqui, do vaso de flor, né? A gente não vai enxergar o objeto. A luz ela vai possivelmente refletir de volta, né? O raio de luz vai refletir, ou ele vai acabar interagindo aqui com o sistema e não vai retornar, certo? Vai ser absorvido, essa energia vai ser absorvida ali por essa plataforma. Uma outra possibilidade, se a gente tem um objeto translúcido, onde a luz ela vai interagir com esse anteparo, só que ela vai perder suas características, né? A gente vai ver aqui que vai ter desvios, a luz vai ficar desfocada, né? E se eu tenho um objeto transparente, aí tá tranquilo, porque eu vou enxergar tranquilamente o objeto que está ali atrás, vou enxergar a fonte de luz, né? Etc., sem maiores problemas. Então, o sistema pelo qual eu estou analisando, ele também é importante, né? A gente precisa saber diferenciar o que é uma coisa opaca, algo translúcido ou algo transparente. Beleza? Seguindo mais um pouquinho aqui, nós temos alguns princípios que nós vamos respeitar dentro da ótica geométrica, né? O primeiro princípio aqui, ó, é o princípio da propagação retilínea da luz. A luz se propaga de forma retilínea. Um raio de luz que vem lá do Sol, a menos que ele interaja com alguma superfície, ele vai se propagar de forma retilínea, de forma reta. Ele vai chegar aqui em nós de forma reta, né? E é por isso, inclusive, que nós temos a formação de sombra, né? Como vocês estão vendo aqui a guriazinha fugindo da sua própria sombra, né? Ela está conhecendo hoje a sombra dela, né? E aí, então, por que ela enxerga a sombra dela? Porque os raios de luz, eles se propagam de forma reta, né? Eles interagem aqui na moça, na guriazinha, de forma reta, né? Então, esse princípio faz o surgimento de sombra, aparecimento de sombra. Outro princípio que nós temos aqui é a da independência dos raios de luz. Se eu pegar duas lanternas e botar elas cruzadas, como na figura aqui, eu vou iluminar essa região e vou iluminar essa região. Eu posso até ter uma interação aqui no meio, mas elas não vão perder a sua direção de propagação, né? Elas serão independentes. Então eu vou continuar iluminando a mesma região, mesmo que esses fachos de luzes, né, eles se cruzem, tá? Um outro princípio que nós devemos respeitar sempre é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Inclusive, é um dos princípios utilizados para a construção de fibras óticas, né? Se eu tenho sistemas aqui, ó, como espelhos colocados aqui, ó, coloquei espelhos, e eu jogo luz, essa luz ela vai refletir nos espelhos e vai chegar aqui no visualizador, né? Em alguém que está visualizando esse efeito. Se eu inverter o sistema, o caminho da luz segue o mesmo. Segue o mesmo, tá? Então o princípio de reversibilidade nos ajuda a entender principalmente o funcionamento de espelhos, né? Como é que a gente consegue visualizar imagens, como é que a gente consegue visualizar ângulos, né, com espelhos, por exemplo, o espelho que eu coloco lá no retrovisor do carro, né? Porque dependendo do ângulo eu consigo enxergar um carro, né? Enfim, onde se eu mudasse o observador e o emissor de luz, continuaria a mesma história, tá? Beleza. Seguindo. Fala. E aquele negócio que o negocinho da ambulância é todo tipo virado. Isso é o efeito. Sim, esse é o efeito que eu vou falar para vocês quando eu estiver falando sobre espelhos, tá? É que a luz, o espelho, ele tem uma característica que ele é enantiomorfo. ele inverte a nossa posição, né? Tipo, se eu tô na frente do espelho, eu levanto o braço direito, a imagem que está no espelho levanta o braço esquerdo. Isso significa que ela tem uma característica de enantiomorfismo,
certo? Então o espelho, a nossa imagem gerada, ela é inversa da real, tá? Então por isso que quando a ambulância ela tem os letreiros escritos ao contrário, é por quê? Porque quando eu quero olhar, eu tô no trânsito, eu vou olhar uma ambulância e ela tá vindo atrás de mim, eu vou olhar o espelho, e o espelho ele flipa, né? Ele flipa a imagem. Então, quando está escrito na realidade invertido lá na ambulância, quando eu olho no espelho, eu estou enxergando, lendo naturalmente a ambulância, né? Por causa desse efeito do enantiomorfismo dos espelhos, tá? É pensado nisso. Mas isso é uma característica que a gente vai estudar mais quando nós vamos estudar espelhos, tá, gente? Lá em janeiro, quando nós voltarmos. Beleza. Alguns princípios da ótica aqui, gente, mais alguns, né? Ó, se nós temos uma fonte puntiforme e nós colocamos um obstáculo no meio, né? Os raios de luz, eles vão se propagar. E como esses raios de luz estão sendo bloqueados, eles saem em todas as direções aqui, ó. Em todas as direções eles saem, né? Mas dentro desse obstáculo aqui, a gente vai observar que nós formaremos uma região de sombra proporcional à geometria desses raios de luz que saem em linha reta. Então eu posso traçar linhas retas aqui e verificar que muitas vezes a sombra produzida ela é muito maior do que o objeto que produz a sombra, né? Por causa do princípio de propagação retilínea da luz. Aí começa a entrar a geometria na nossa vida, né? A geometria ela vai começar a aparecer agora. Porque aqui, ó, dependendo da distância que nós temos o objeto aqui e o anteparo, né, nós teremos uma sombra maior ou menor, tá? Professor, fala. É por isso que, tipo, por exemplo, hoje, né, que teve o eclipse, em alguns lugares teve o eclipse total, mesmo a Lua sendo bem menor que o Sol, ele tampa para nós o Sol ou é por outra coisa? Isso. Ele vai tampar o Sol proporcionalmente à distância que ele estava para nós, assim. Então por isso que algumas regiões vão visualizar o eclipse total e outras regiões vão visualizar o eclipse parcial. Vai aparecer no próximo slide aqui, olha só. Só para mostrar uma fonte extensa, como é que seria, né? Uma fonte extensa, a propagação retilínea da luz. A gente vai observar que nós teremos então aqui, ó, um centro mais proporcional, né? Um ponto de sombra mais proporcional ao sistema. Então, diferentemente de uma fonte de luz pontiforme ou de uma fonte de luz extensa, eu vou ter um efeito diferente, tá? E aqui eu vou ter uma outra região aqui, ó, que vai ser uma região seria de sombra parcial, né? Se eu tenho uma fonte de luz extensa, beleza? E aí, vamos ver como é que funcionam os eclipses, né? Então, o que eu falei para vocês hoje, até é legal que tenha eclipse hoje, porque aí vocês já estão olhando para o céu e estão vendo o que está acontecendo, né? Inclusive estão verificando que a Terra... Bom, o eclipse de hoje não dá pra ver se a Terra é plana ou não, tá? Mas a gente sabe que ela não é. Mas olha só, gente. Se a gente for falar em eclipse lunar, né? Que hoje é o eclipse do Sol, certo? É um eclipse solar, beleza? É a Lua que está ficando na frente do Sol. No caso do eclipse, esse aqui é um outro eclipse. Esse aqui é o eclipse lunar, ou seja, a Terra projeta a sombra na Lua, né? E aí, dependendo da posição onde vai estar a Lua aqui, ó, então por isso que o eclipse ele tem uma duração, porque a Lua está rotacionando aqui ao redor da Terra e ela vai ter alguns momentos que ela vai começar a eclipsar, aqui, ó, ficar no cone de sombra, aqui como vocês estão vendo aqui, ó, a fonte de luz é extensa, não é uma fonte de luz pontiforme, certo? E aí a gente vai ter então uma região de cone de sombra e nós temos uma região aqui, ó, de eclipse parcial, onde a luminosidade da Lua ela vai ser só diminuída, certo? Então, só quem estiver aqui nessa região aqui e a Lua estiver nessa região aqui, vai verificar o eclipse total da Lua. Quem estiver numa região aqui, ó, e a Lua estiver nessa posição, na posição 2, 3, 4, 6, 7, 8, né, vai verificar um eclipse parcial da Lua. Ela vai só diminuir o brilho dela. Obviamente que esse eclipse aqui é bem mais fácil de acontecer, né? Porque a Terra, que é um objeto maior, está sombreando a Lua, né? Fazendo sombra na Lua. Beleza? Um outro tipo de eclipse é o eclipse de hoje, né? É o eclipse solar, né? Onde a gente vai ter a Lua encobrindo o Sol. Então aqui nós estamos aqui, ó, é um eclipse que acontece na América do Sul, porque como vocês observam aqui, ó, por ser uma fonte de luz extensa, nós teremos uma região de cone de sombra total, e nós teremos um cone de sombra parcial. Então é possível que as pessoas que estão ali na volta aqui da América do Sul não estejam enxergando o eclipse total, mas o eclipse parcial.
Porque elas vão estar no cone de volta aqui. Possivelmente o cone totalzinho aqui, ó, o cone onde a sombra é total, né, é onde nós estamos hoje. Por isso que é um efeito, né, que acontece de tanto em tanto tempo, não é comum, não é uma coisa fácil de acontecer. Porque a Lua ela tem que estar exatamente, né, na frente do Sol, proporcionalmente na frente do Sol. Óbvio que a Lua vai parecer do mesmo tamanho do Sol, porque a Lua está muito mais perto, uma questão de geometria, né? Os objetos mais longe parecem menores, tá? E aí a formação do cone é apenas em algumas regiões, certo? Por isso que às vezes tem eclipse lá na Europa, tem eclipse na América do Norte e aqui a gente não vê nada, a gente vê um eclipse parcial, ou a gente nem vê, porque aqui, ó, quem tá mais aqui embaixo não vai enxergar nenhum eclipse, não vai enxergar nada, não vai ver porcaria de eclipse nenhuma, só quem está na região do cone de sombra aqui. Tá? Então isso aqui é tudo o efeito da ótica geométrica, como vocês estão vendo aqui. Tá? Assim também, pessoal, como dependendo da distância da Lua em relação à Terra, a distância da Terra em relação ao Sol também, né? Porque a gente sabe que tem aquelas regiões de periélio, de afélio, onde a Terra fica mais próxima do Sol e mais afastada do Sol, a gente pode ter um eclipse do Sol aqui que é somente parcial. Tem vezes que a gente vai ver no noticiário, hoje nós temos eclipse parcial do Sol em todas as regiões, porque nós temos uma situação onde o cone de sombra ele converge rapidamente e não atinge a Terra, né? Nenhuma região da Terra vai estar sobre eclipse total, sobre o cone de sombra inteiro, né? Apenas sobre o cone de penumbra, como a gente está vendo aqui, beleza? Então esses efeitos dependem muito do quê? Da distância dos objetos, da Terra, do Sol e da objeto que está tapando ali a Lua, tá? Beleza, gente? Seguindo, aqui eu tenho algumas figurinhas, né, que possivelmente nós vamos ver. Aqui o Fabiano tirou algumas fotos hoje parecidas com essas, né? São fotos difíceis de fazer, por isso que tem que ter um equipamento bom para fazer isso aqui, né? Não é um celular que vocês vão pegar e vão mirar lá para cima e vão ver isso aqui, certo? Aqui então mais ou menos o que acontece, né? Ó. Eclipse parcial, eclipse total. Eclipse total é quando escurece tudo, né? Fica só a bordinha assim, ó, só a bordinha aparecendo. Beleza? Gente, e aí nós vamos para uma última etapa e depois nós vamos fazer alguns exercícios, porque como vocês viram, a formação de sombra, ela depende de parâmetros geométricos, de geometria. Então a gente vai estudar depois, fazer alguns exercícios e tentar entender como é que essa geometria ela funciona para nós aí. Tá? Como é que a gente pode mensurar o tamanho de uma sombra, por exemplo, ou o tamanho de uma imagem formada, né, devido à ação de uma fonte de luz. Então, nos próximos exercícios, os exercícios que vão vir mais adiante, eles vão falar sobre isso, tá? Mas antes eu quero falar para vocês por que o céu é azul. Né? Agora, tipo, eu tô olhando aqui em Juí, pelo menos, as nuvens deram uma afastada e eu tô vendo o céu azul. E por que eu estou vendo o céu azul? Por que o céu não é amarelo? Por que o céu não é verde? Por que o céu não é laranja? Por que o céu não é vermelho? Por que o céu não é branco, né? Se a luz que vem do sol é branca, amarelada, né? A luz que vem do sol é branca, gente. É a radiação com todas as componentes da luz, né? Por que a gente vê o céu azul? Então vamos lá, olha só. A primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte, que eu quero chamar a atenção de vocês. É que o comprimento de onda, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, que essas luzes aqui, ó, esses comprimentos de onda, roxo, azul, azul fraquinho e tal, né? São comprimentos de onda pequenos, comparados com os comprimentos de onda do vermelho. Ó, a diferença é que aqui nós temos 400 nanômetros de comprimento de onda, ó. Esse aqui o tamanho dele é 400 nanômetros para luz violeta, certo? Para uma luz vermelha, esse comprimento de onda vai em torno de 700 metros, então ele é maior, nanômetros, tá? Então ele é maior. Significa também, pessoal, que nós vamos ter algumas questões na interação desses comprimentos de luz quando eles atravessam sistemas. O sistema, no caso do céu, é a nossa atmosfera. Então, quando a luz chega na atmosfera, certo? Então vem a luz, ó, branca, com todas as componentes, com um arco-íris inteiro, né? E essa luz, ela bate na atmosfera. Cada componente pode interagir de uma forma com a atmosfera. O que acontece é que a luz azul, ela causa um efeito de espalhamento
muito mais fácil, certo? Então a luz azul ela acaba espalhando na atmosfera. E quem está dentro da Terra olha para cima e enxerga azul, o céu azul. Porque a componente da luz azul ela acaba espalhando na atmosfera com muito mais facilidade. Então a luz que vem do Sol com todas as cores, quando ela bate na atmosfera, a luz azul ela acaba se espalhando com muito mais facilidade. Isso devido à sua frequência, né? E o seu comprimento de onda, que permitem uma interação muito maior. Geralmente frequências, olha só, aí eu vou falar um pouquinho de ondas para vocês. Frequências muito grandes, altas frequências, elas têm mais interação com a atmosfera, tá? Isso a gente observa, por exemplo, em ondas de rádio. Ondas AM, para quem entende um pouco de rádio, né, são aquelas ondas de rádio antigas, né, de rádio antigo. Onde se eu sintonizo meu rádio no AM, eu consigo ouvir até a rádio do Uruguai, rádio da Argentina, né? Por quê? Porque esse comprimento de onda ele é grande, então a interação com a atmosfera é menor. Já comprimentos do FM, né, rádio FM, que é o padrão, tem mais qualidade, mas a interação com o meio ambiente, com a atmosfera, ela é muito maior. Então eu perco o sinal muito mais fácil porque a interação é maior, certo? Isso a gente pode fazer uma analogia aqui com relação à frequência da luz. A luz azul, ela tem uma frequência maior, ela interage mais, certo? Mas aí você me perguntar, tá, professor, mas no final da tarde, o que acontece é que o céu fica laranja ou amarelo? Acontece o seguinte, que olha só, no meio-dia, sol do meio-dia, olha só o caminho que a luz faz para chegar até nós. Olha só, de tardezinha quando o sol está se pondo, olha o caminho que a luz percorre. Gente, nesse caminho aqui, a luz azul aqui já interagiu aqui e o que restou foi a luz amarela e vermelha. E essa luz amarela e vermelha, devido a esse caminho maior que ela tem que percorrer, vai também espalhar. Então por isso que de tardezinha, né, a gente começa a ver o espalhamento da luz laranja para vermelho, né? Porque o comprimento dentro da atmosfera que essa luz tem que atravessar é muito maior. Beleza? Então é por isso, gente, que de tardezinha, nascer do sol, pôr do sol, céu laranjado, porque o caminho a ser percorrido pela luz é maior do que meio-dia, né, 3 da tarde, 10 da manhã, onde o céu está azul, porque o caminho percorrido pela luz é muito menor, e daí só o comprimento de luz azul se espalha, tá? E esse é o motivo pelo qual o céu é azul, tá? Na maioria das vezes, na maior parte do tempo, na verdade. Certo? Alguma dúvida aqui nesse aspecto aqui, gente? As figurinhas, elas demonstram isso, né? Dá pra gente observar, ó. Olha o caminho que a luz percorre aqui, ó. O observador enxerga vermelho. Enxerga vermelho. Seguindo. Ah, aqui tem uma imagenzinha bacana, né? Do sol se pondo aqui e escurecendo tudo, né? Eu achei bacana esse videozinho porque a gente consegue observar que vai ficando mais vermelho, vai puxando mais pro vermelho conforme a luz tá, o sol tá se pondo mais, né? Olha lá, parece amarelo e depois vai puxando pro vermelho, porque a última cor, a cor de maior frequência, quer dizer, de maior comprimento de onda, é o vermelho, tá? Então ela vai ser a última a aparecer, a última a espalhar. Beleza? Bom, então vamos fazer os exercícios, né? Vamos fazer os exercícios para vocês observar o que eu posso cobrar para vocês agora, quando eu estou falando de ótica geométrica, essa parte inicial. E essa parte inicial ela é puramente geometria, certo? Geometria mais falando em, por exemplo, semelhança de triângulos. Esse exercício fica bem claro isso, olha só. Um edifício, vamos ler aqui, ó, iluminado por raios solares, projeta uma sombra de comprimento L. Então, ó, Lzão. Então esse Lzão aqui, ó, vale 72 metros. Ele projeta essa sombra, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, possivelmente, acho que ele quer descobrir qual é o tamanho do prédio, tá? Beleza. Simultaneamente, uma vara vertical de 2,5 metros, olha só, a altura da vara é 2,5 metros. E ele projeta uma sombra de 3 metros. Opa, então ele projeta uma sombra maior, né? Uma sombra de 3 metros. Então, o que a gente faz para resolver esse problema? Eu quero saber qual é a altura do prédio só analisando a sombra que é projetada. Então, uma maneira que a gente tem, assim, por exemplo, de calcular a sombra, calcular o tamanho de edifícios, é a gente pegar uma estaquinha, verificar o tamanho da sombra, analisar a sombra do prédio que está ao nosso alcance aqui, certo? E fazer uma relação de proporção, de geometria.
semelhança de triângulos. Por exemplo, aqui, ó, como é que ficaria a nossa proporção? A altura do prédio sobre o comprimento de luz de sombra que ele produz, que é igual a o comprimento da vara sobre a sombra que ele produz, o tamanho da sombra que ele produz. Se eu fizer essa relação aqui, porque a relação geométrica da luz que está chegando até nós naquele horário, ela é proporcional. Então, dessa maneira, eu posso estimar o valor de H. Então, aqui, ó, o H sobre o comprimento da sombra, que é igual a 2,5 sobre 3, vai dar a minha relação da altura do prédio. Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu resolvo? Ó, eu resolvo isso aqui através de uma relação, né, em cruz. Então, eu tenho aqui, ó, 3 vezes H, que é igual a 72 vezes 2,5. Então, 3H vai ser igual a quanto aqui, ó? 72 vezes 2,5, isso aqui é 180. H, então, vai ser 180 por 3. O tamanho do prédio, então, vai ser de 18 por 3, é 6,60 metros. O prédio tem 60 metros. Só fazendo uma relação de proporção, geometria básica, né? Semelhança de triângulos aqui que a gente está fazendo. Tá? Vamos fazer mais um. Ó, agora eu tenho uma placa. Tá? Mesma coisa, pessoal, mesma ideia, ó, fazer proporção. Eu posso, ó, a proporção da altura, da distância, do ponto de luz aqui, ó, do foco. Deixa eu pegar um laser. Do foco até a barreira, H sobre o tamanho dessa barreira aqui, ela tem comprimento L, vai ser proporcional a esse H sobre o Lzão. Então aqui, ó, H sobre Lzinho, H sobre Lzão. Beleza? Então, olha só. Uma lâmpada F, dimensões desprezíveis, fonte de luz pontual, é fixada no teto de uma sala de 6 metros. Um quadrado opaco de lado igual a 40 centímetros é suspenso a 2 metros do teto, de modo que as suas faces sejam horizontais e estejam na mesma vertical. E que a lâmpada, como ilustra, figura o esquema lá. Calcule a área da sombra projetada. Ele quer saber a área daqui, tá, gente? A área. E para isso, o que eu preciso? Eu preciso saber o valor do Lzão, né? Eu preciso saber o valor do Lzão para poder calcular essa área. Então, um cuidado que a gente tem que ter. As unidades, tá? Nós temos coisas em centímetros e coisas em metros aqui. Eu tenho que trabalhar todas elas na mesma unidade, ou centímetro ou metro. Vou passar todas para metros, tá? Então, por exemplo, o Hzinho vale 2 metros. Sobre o comprimento dele, ó, o comprimento dele é 40 centímetros, ou seja, 0,4. Que é igual a 6, que é essa altura aqui, a distância maior, né? Sobre a altura que eu quero descobrir, certo? O Lzão. Pessoal, se vocês imaginarem dois triângulos aqui, ó. Dá para imaginar dois triângulos aqui, ó. Um triângulo aqui e outro triângulo aqui. Faz a semelhança de triângulos entre eles, eu resolvo isso, geometria. Tá? Então, olha só. Dá para resolver aqui, ó, esse dividido por esse. Ó, 2 divididos por 0,4. Dá para fazer direto ali, ó. 2 divididos por 0,4. 5. 5 que é igual a 6 vezes sobre L, né? Aqui eu só dividi. Então, vai ficar L igual a 5 divididos por... Opa, 6 divididos por 5, né, gente? Deixa eu melhorar aqui, ó. Eu passo o L multiplicando... E aí eu passo 5 dividindo, então fica 6 sobre 5. Eita, porqueira, não consigo escrever aqui. Deixa eu botar aqui no outro lado. 6 divididos por 5, então L é igual a 6 divididos por 5. Qual é a lateral da sombra, então? Ó, 6 divididos por 5, 1,2. 1,2 metros. Qual é a área? A área é um quadrado, né, gente? Se é um quadrado, é só fazer 1,2 vezes 1,2, base vezes altura. Ou lado ao quadrado. Então isso aqui é 1,2 vezes 1,2. Então a área é de 1,44 metros quadrados. Essa seria a resposta do exercício, né? A área da sombra é de 1,44 metros quadrados. Para finalizar, inclusive a aula de hoje, né? Estamos fechando 1 hora nesse exato momento.
Vamos entender aqui como é que funciona uma máquina fotográfica, o princípio de funcionamento da máquina fotográfica, né? Aquela máquina mais antiga lá, aquela máquina que o seu Madruga usava lá nos desenhos do Chaves, no seriado do Chaves, né? Aquela máquina lá que tem uma aberturinha, e a gente consegue formar a imagem em um anteparo atrás, certo? Então o princípio dela é uma câmera escura como vocês estão vendo aqui, uma câmera escura, né? Pelo princípio agora me faltou o nome, peraí. O princípio de propagação retilínea da luz, a luz se propaga de forma reta. Então, o raio de luz que sai lá de cima do objeto que eu estou analisando, ele vai se propagar em linha reta e vai atravessar o meu orifício e chegar aqui. A luz lá da ponta, ela vai se propagar em linha reta também. Ela tem que passar pelo orifício, porque o orifício é o único buraquinho por onde a luz passa. Óbvio que a luz vai se propagar em todas as direções, mas em nenhum momento, nenhuma outra região, ela vai atravessar o orifício. Somente nesse ponto. E aí, por questão de geometria, olha só, eu consigo analisar o tamanho ali, qual raio de luz vai para onde. E é por isso, pessoal, que a máquina fotográfica, inclusive os nossos olhos, que tem um funcionamento muito parecido com esse, né? Mas depois eu vou falar mais sobre isso, sobre o nosso olho, como é que ele funciona mais tarde. Por isso que os objetos que são fotografados numa máquina desse tipo, eles são fotografados de forma invertido, pelo princípio de propagação retilínea da luz. Por isso que o nosso olho, ele enxerga as coisas invertida. E o nosso cérebro faz qual papel? O cérebro, ele entorta, né? Ele coloca na posição real, tá? Então, qualquer sistema que funciona com uma câmera escura em um orifício pequenininho vai ter esse efeito de formar uma imagem menor, né? Dependendo, obviamente, do tamanho aqui, né? Da minha câmera. Se eu fizer uma câmera muito grande, eu posso fazer uma imagem maior, tá? Mas, geralmente, uma câmera fotográfica tem um espacinho pequeno. Eu vou formar uma imagem menor e invertida. Essa é a ideia, tá? Então, vamos ver esse exercício aqui. O esquema representa o corte de uma câmera escura, né? Tem aqui, então, tem 40 centímetros. Aqui tem 40 centímetros, né? De comprimento, sendo que aqui esse comprimento A tem 100 centímetros, né? O B tem 20 centímetros, né? E ele quer saber qual é o comprimento da figura aqui. O comprimento da figura aqui, AB. Tá? Ele quer saber qual é essa distância aqui, ó, entre A e B. Beleza? Então, como é que vai ser isso aí, gente? Novamente, geometria. Pode pensar semelhança de triângulos novamente. Onde é que nós temos triângulo aqui? Ó? Nós temos um triângulo aqui até o ponto O, nós temos um triângulo. E do ponto O aqui até AB, nós temos outro triângulo. Tá? Então, como é que fica? A altura do triângulo grande, né? Sobre a base dele, por exemplo. Né? Essa base aqui, ó. Ó, eu peguei essa altura aqui sobre essa base aqui. Vou pegar agora essa altura aqui sobre essa base e tem que ser proporcional, beleza? A relação tem que ser geométrica. Então, vou pegar aqui H sobre B, sobre a base, sobre Hzão sobre a base do outro, né? Proporcionalidade, beleza? Então, a altura desse aqui vai ser 100 centímetros sobre 40 centímetros. Deste outro aqui vai ser 20 sobre a distância lá, AB, né? A distância do Bzão. Eu estou mudando aqui as... Eu vou manter a mesma coisa, tá, gente? Eu vou chamar isso aqui, ó, de AB. Para que vocês não confundam que eu estou pegando esse valorzinho aqui, ó. Eu quero saber essa altura aqui. Qual é a altura da figura lá? Então, a gente vai ter 100 sobre 40, que eu posso fazer já, ó. Simplificar, 10 por 4. 10 divididos por 4. Isso aqui é 2,5. Nem sei por que eu fiz essa conta. Que é igual a 20 sobre aquela distância lá, AB. Então, a distância AB vai ser igual a 20 sobre 2,5. Isso aqui vai ser 20 dividido por 2,5, 8 centímetros. Então, eu vou formar uma figura invertida pelo princípio da propagação da retilínea da luz, né? E uma figura de 8 centímetros. Esse daqui é um experimento que, inclusive, vocês podem fazer também. Fácil de fazer. Faz uma câmara escura, põe um orifício e tenta fazer a chapa de alguma coisa. Fazer a imagem de alguma coisa, tá? Beleza? O que faziam nas câmeras antigas, né? Nas câmeras antigas se colocava um filme sensível à luz. Quando o orifício ele abria, a luz passava, mas isso aí tinha que ser por pouco tempo, senão queimava o filme, entrava muita luz e queimava ele,
né? Então tinha que ser rapidinho. O orifício abria e fechava, né? Abria e fechava, quando dava o clique da foto, né? E ficava a imagem que ele pegou naquele exato momento, né? Numa chapa sensível à luz. Por isso que os filmes de luz de fotografia antiga, eles não poderiam ficar expostos à luz, né? Porque eles são sensíveis. Então eles absorvem aquela radiação e formam a imagem. Basicamente isso. Então, gente, ó, tem mais alguns exercícios para vocês fazerem. Exercícios bonitos, bacanas, ó, uma câmera fotográfica novamente. E eu acho que eu botei o mesmo exercício. Eu vou mudar, tá? Esse aqui tá igual o exercício que eu passei para vocês, que eu recém fiz. Esse 16 aqui eu vou mudar. Vou botar lá no cigarro, correto, tá? E esse aqui, com o sol, mesma ideia. Outro aqui, outro exercício, tá? São 3 também, tá? E a minha lâmpada